Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Eu vou começar por Atos dos Apóstolos, porque eu quero falar hoje sobre lições que a crise nos traz. Lições que a crise nos traz. A crise é pedagógica. E normalmente, quando nós estamos em crise, nós temos a sensação que o resto do mundo, está todo mundo muito bem, obrigado, e só nós estamos passando pela bigorna, passando perrengue. E o detalhe, esse hábito de ver a plenitude da vida alheia e a tragédia da própria vida não é mérito de alguns pessimistas isolados. Eu tenho um amigo muito chegado, muito querido, e é um amigo de muitos anos, e eu sempre julguei, você está me ouvindo bem? Eu sempre julguei a vida dele perfeita. Sabe quando você olha para alguém e diz assim, tudo aqui está no quadradinho, tá tudo no alinhamento perfeito? E um dia desses ele me telefonou e no meio da ligação ele deu uma crise de choro. E ele estava no estacionamento de um shopping. E eu falei com ele, por que você está chorando, meu? Aí ele começou a compartilhar alguns problemas que ele estava passando. Eu falei, não fala isso. Eu pensei que sua vida estava assim, era uma vida perfeita, o céu na terra. Era assim que eu sempre te vi. Aí ele disse, eu tenho passado lutas anos e anos, e ele normalmente não se abre. Então serviu de lição para mim. Porque eu repito, eu sempre achei que a vida dele era assim, quadradinha, tudo bonitinho, sabe? Tudo assim no alinhamento, no esquadro. Mas todos enfrentam crises, todos enfrentam dificuldades. Hoje eu vou falar sobre as lições que uma crise nos traz. A partir daí eu vou destacar alguns homens de Deus na Bíblia que tiveram crises, e algumas delas bem profundas. Mas o meu foco não é a crise. O meu foco é qual foi a postura que cada um deles tomou diante de Deus, que os levou à superação. Você está me entendendo? Diga amém. Então, se tiver alguém do seu lado, diz para ele assim, você vai superar. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 14 ao 25. Versículo 14 ao 25, diz assim: mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. 27:14. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. O que é me deixar ir à toa? Deixa o vento levar. Para de enfrentar o vento. Olha só, 16. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, jogaram a carga fora. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas,
E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Presta atenção, a crise é tão grande que não há esperança de salvamento. Ah, mas crente não perde a esperança? Não. Paulo diz: fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e este prejuízo. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Eu vou ler de novo. Esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Aleluia. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Diga amém. Creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Diga comigo: Senhor Deus, fala comigo, revela, repete, revela o quadro da minha vida pela tua palavra e me faz entender teu propósito neste processo que eu estou vivendo. Amém. Aleluia. Irmãos, esse texto narra um episódio que se inicia no capítulo anterior. O irmão vai entender melhor a narrativa se começar a leitura desde o capítulo anterior e ir ao capítulo posterior, do 26 ao 28, pelo menos. Paulo, o apóstolo dos gentios, estava preso em Cesareia de Filipe. Atos capítulo 25, versículo 4, revela que ele está preso aguardando julgamento, e ele apresenta a sua defesa diante do procurador-geral de Roma, que se chamava Festo. Além de ir a Festo, o procurador-geral, Paulo também vai ao rei Agripa II. A defesa e a exposição, a explanação, o discurso de Paulo diante do rei Agripa foi tão poderoso que no capítulo 26, versículo 28, Agripa olha para Paulo e diz: por pouco tu não me convences também a me converter à fé. Já era para você dar um glória a Deus. O camarada está preso, ele sabe que pode ser condenado, mas o seu discurso de defesa esquece dele mesmo e apresenta Cristo. E é um discurso tão eloquente que o rei Agripa, diz ele mesmo, por pouco não se converteu à fé que Paulo preconizava, que Paulo defendia. No entanto, Paulo faz um ofício solicitando que ele seja julgado pelo próprio imperador, pelo César, em Roma. E como cidadão romano, Paulo tem o direito de fazer esta reivindicação. E a apelação jurídica de Paulo foi acatada.
pelo imperador, e ficou então decidido que Paulo, o apóstolo, preso, seria transferido para a Itália, para ser ouvido pelo imperador. O texto sagrado diz que o centurião, ou o delegado, o comandante daquela operação se chamava Július. Cabe a Július levar alguns presos de Cesareia para Roma, e entre eles o apóstolo Paulo, por quem o texto diversas vezes relata que Július começou a gerar uma simpatia, respeito por Paulo. No versículo 43, por exemplo, quando a tripulação decide matar os presos para que eles não fugissem, Július argumenta que não se fizesse isso, e o texto diz que o objetivo de Július era salvar a vida de Paulo. E eles saíram de Cesareia de Filipos com destino a Creta e de lá para a Itália. Mas a Bíblia diz nos versículos iniciais do capítulo 27 que havia sinais de uma tempestade. E Paulo fala com o centurião dizendo que não seria bom que partissem, porque havia sinais de tempestade e aquilo não era seguro, sem falar que o mar Adriático tinha a fama de ser um mar com a cara do diabo, um mar com a cara do maligno. Era um mar agitado, era um mar pedregoso, era um mar com montanhas rochosas, e aquilo tornava a viagem ainda mais perigosa. Porém, como o capitão do navio e os marinheiros disseram a Július que a viagem era segura, a Bíblia diz que o centurião preferiu ouvir o capitão do navio. Vocês estão me vendo? Então, aleluia. O centurião preferiu ouvir o capitão do navio e os marinheiros do que ouvir a Paulo. Quando a gente vai lendo o texto, no meio da viagem você percebe que se levanta um tufão, um redemoinho, que ao que tudo indica era periódico. Parece que pelo menos naquela temporada ele se levantava, tanto que ele tem um nome, Euroaquilão. E aquele tufão acerta o navio e os joga mar afora, de tal modo que eles perdem o controle do navio, e diz o texto que eles jogaram fora algumas coisas para diminuir a carga. Também arrancaram a estrutura do navio, a estrutura de velas do navio, a armação do navio, para diminuir o seu peso e as chances de ele virar, afundar. E deixaram o vento levar-lhes à toa. Fato é que eles estão no meio de uma grande tempestade, e pelo menos 3 vezes eles falam do descontrole que estavam diante daquele vendaval. Quem está no navio é o apóstolo Paulo. Então, por que Deus permitiu uma tempestade no momento que Paulo está atravessando o mar Adriático? Por que Deus não evitou a tempestade? Por que que homens e mulheres de Deus atravessam tempestades? Não é esta a pergunta que a gente faz de vez em quando, mas porque Deus permitiu. E nós vamos aprender nesta noite, muito objetivamente, algumas considerações importantes. Se você quiser anotar, eu acho que seria muito legal você anotar, para depois você rever, repensar, estudar,
ruminar. Não pensa que você vai lembrar de tudo que eu te disser agora à noite, que você não vai lembrar. Sua memória é excelente, mas você não vai lembrar. Eu quero destacar com você, no início desta reflexão, algumas considerações importantes sobre tempestades, para depois a gente aprender algumas lições com elas. E a primeira consideração que eu quero destacar da tempestade é que tempestades são inevitáveis. Tiago diz, no capítulo 1, versículo 2, que o vento agita as ondas do mar de uma parte para outra parte. Ou seja, tão natural quanto as ondas são os ventos. Então, tempestades são inevitáveis. Todos passarão por alguma. Você pode fazer uma curva e se livrar desta tempestade, mas outra virá à frente. Você precisa estar pronto para ela e parar de culpar Deus e passar a ouvir Deus. Uma segunda consideração que nós devemos fazer sobre as tempestades é que elas são imprevisíveis. Você pode até saber que ela vem porque existem previsões, existem planejamentos, mas raramente você acerta na dimensão dela, na violência dela. Ano passado, quando se decretou o início de uma pandemia, todos acreditaram que um mês depois estaríamos livres, leves, soltos, e tudo voltaria ao normal. Ninguém se preparou para um ano inteiro de fechamentos, isolamentos, máscaras, prejuízo financeiro, o pior, prejuízo de vidas, porque tempestades são imprevisíveis. Terceira consideração que eu quero que você faça sobre tempestades é que elas são imparciais. Tempestades são imparciais. Ora, eu sou homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Por que isso aconteceu comigo? Porque as tempestades não fazem seleções. Ela não pode atacar o navio e sacudir todo mundo e deixar você, que também está no navio, intacto. Você também vai balançar. Alguém aqui me entendeu? Tempestades são imparciais. Quarta consideração que eu quero que você faça sobre tempestades é que elas exigem firmeza. Tempestades exigem firmeza. Se tiver alguém do seu lado, provoca essa pessoa e diz assim: seja firme. O que é ser firme? Não afrouxe, não acovarde, não amoleça. Queridão, se você mantendo a firmeza atravessar essa ventania está difícil, se você afrouxar, você perde o remo. Aí não consegue. Então, tempestades exigem firmeza. Quinto elemento que nós devemos destacar das tempestades é que elas exigem confiança. É muito fácil crer e manter a fé quando tudo está bem, sim ou não? Sim. Querido, é tão fácil eu crer e manter a fé com esse templo lotado com 2.300 cadeiras. Mas quando eu sou obrigado a recolher 2/3 delas, e quando eu vou pregar cada terça-feira com cada cadeira vazia, e aconteceram algumas, a minha confiança parece que quer estremecer. Mas eu preciso manter a minha confiança em meio à tempestade. Eu preguei sobre isso aqui domingo passado, quando eu falei sobre possuindo a terra da promessa, que Josué se firmou em 3 elementos da natureza divina.
Primeiro, ele se firmou nas promessas de Deus. Segundo, ele se firmou no poder de Deus. Terceiro, ele se firmou no quê? Ele tinha convicção da chamada, tinha convicção da unção, se firmou na promessa, se firmou no poder e se firmou na aliança que o Senhor havia feito com ele para a sua vocação. É isso aí. Então, se você está no meio da tempestade e lembrar-se das promessas que Deus te fez, você mantém a sua confiança de pé. Diga assim: em nome de Jesus, a minha confiança não será abalada. E o sexto elemento a destacar de uma tempestade é que elas são pedagógicas. Deus não permite nada na nossa vida que não nos sirva para ensinar alguma coisa. Deus não permite nada na nossa vida que não nos sirva para ensinar alguma coisa. Então vamos aprender quais são as lições que uma tempestade traz, quais são as lições que a crise nos traz, o que eu tenho a aprender com crises, o que eu tenho a aprender com tempestades. Se você está anotando, coloca assim, número 1, lembrei agora da minha professora de didática, professora Edileuza, era uma professora que eu amava muito, lá em Mairi, e ela não ensinava só o conteúdo, ela ensinava como a gente devia anotar o conteúdo. Número 1, coloquem com a caneta vermelha ou com a caneta preta, e o conteúdo vocês escrevem com a caneta azul para destacar. Era assim que ela dava aula. Então, número 1, a primeira lição de uma tempestade: use o bom senso e não entre na tempestade. Vou repetir: use o bom senso e não entre na tempestade. Tem alguém do seu lado? Se tiver, fala com ele assim: seja inteligente, não entre em tempestade. Vamos lá, versículo 9, está escrito assim: e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já havia passado, Paulo os admoestava, versículo 10, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser perigosa e com muito risco, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Presta atenção, Paulo está vendo sinais de tempestade e está dizendo: gente, não tem por que a gente sair do porto, nós estamos em segurança, espera passar o vento da tempestade e depois a gente segue. A viagem se mostra perigosa, não só para o navio e a carga, mas também é perigosa para nós, coloca em risco a nossa vida. Paulo está orientando que eles usem o bom senso. Aí o texto diz que o centurião prefere ouvir a voz do comandante e do mestre do navio do que a voz de Paulo. Eles resolveram desafiar a tempestade e não usaram o bom senso, não usaram a inteligência, não usaram a prudência. Aí vem algumas orientações e ou ponderações que eu quero compartilhar contigo, como por exemplo, se há cheiro de chuva, não vá, não saia. Se há sinais de perigo, não se arrisque. Tem alguém aí? Se há sinais de perigo, não se arrisque.
Realismo é parte de qualquer sabedoria. Uma pessoa sábia vive no mundo real. Ei, saia desse mundo encantado. Branca de Neve e os 7 anões, A Bela e a Fera, é historinha para crianças antes da internet. Nem as crianças estão mais se enganando com a cegonha que deixa a criança na chaminé. E tem crente vivendo uma fé fantástica, que não é realista. Fé e responsabilidade transitam juntos. Não estou falando daquilo que alguém chama de fé racional, porque a fé não é racional, a fé é transcendental. Mas você é racional. Você precisa caminhar com realismo, porque isto é sabedoria. Não existe gestão bem-sucedida desprovida de senso de realidade. Eu tenho combustível no meu carro para mais 50 quilômetros, e o próximo posto de gasolina está daqui a 100, eu vou pela fé. Se você parar no 48º quilômetro, não culpe Deus, você não foi realista. Então, use o bom senso e não entre numa tempestade. Muitas vezes a falta de realismo nos coloca em estado de frustração. Eu já encontrei algumas pessoas, abre aspas por favor, decepcionadas com Deus, porque fizeram aquilo que Deus não mandou fazer. Estavam num mundo fantasioso. Eu e você precisamos entender que a espiritualidade cristã não promove a suspensão dos ventos e não nos incentiva a tentar a Deus. Vou sair a 180 por hora porque quem me guarda é Deus. É, mas o motorista é você. Eu estava falando com meus pais essa semana que eu tenho muito que agradecer a Deus. Eu disse a meu pai, eu não sei como eu não morri de acidente. Quanta loucura eu fiz no volante de um carro. Porque quem me guarda é Deus? É, meu servo, eu te guardo, inclusive na minha glória. Use o bom senso. Paulo havia dito, é melhor não sair. E eles teimaram e saíram. Ei, não se mova do lugar com tempestade à vista. Espera o sol clarear. Se eu dissesse para você sair no meio da tempestade, que Deus vai abrir caminho na tempestade, você teria aplaudido e dado glória a Deus. Mas eu te mandei você não sair na tempestade. Aí você fica calado, pastor, perdeu a fé? Não, eu creio no Deus que controla os ventos, eu creio no Deus que controla o mar, eu creio no Deus que para o sol e lua, mas creio no Deus que me deu inteligência para ser
ser utilizada usando bom senso. Então, use o bom senso. Segunda lição que uma tempestade nos ensina, lá vai. Já está na tempestade, não usou o bom senso. Entrou assim mesmo. Se convenceu que poderia enfrentar o vento, já está na tempestade, então não gaste energias pensando nas razões passadas. Não fique olhando para o retrovisor para culpar alguém. Não gaste energias se culpando. Não queime energias querendo explicação enquanto o navio despedaça. Use a energia que você tem para atravessar o vendaval. Alguém já disse que o retrovisor do seu carro é menor do que o para-brisa, porque a sua visão do futuro precisa ser mais ampla do que a sua visão do passado. Esta semana eu vi uma frase que diz assim: eu vi o futuro, então não me convide para o passado, porque é para o futuro que eu estou caminhando. Já que você entrou na tempestade, não seja cativo do seu passado. Paulo diz assim, Filipenses 3, 12 a 15: não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado. Eu gosto desse texto demais. Não sou perfeito, nem alcancei ainda, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Pelo que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Não se assoberbe de coisas que lhe sugam. Não deixe o passado, a procura pelas razões, lhe travarem de tal forma que você não consiga caminhar. O pai de Abraão chamava-se... Como era o nome do pai de Abraão, irmão? Fala sério. Como era o nome do pai de Davi? Ah, tá. E o nome da mãe de Jesus? Tá. E o nome do pai de Abraão? Hã? Não, pai de Abraão, Terá. Terá. Capítulo de número 11 de Gênesis diz que o Senhor chamou a Terá e disse a Terá que saísse da sua terra e que seguisse rumo a Canaã. E Terá seguiu para Canaã. E eu fiquei agora concentrado no nome do pai de Abraão e esqueci o nome do filho de Terá. É o filho de Abraão. Aí a Bíblia diz: no meio do caminho Terá sofreu um trauma. Ele tinha um filho chamado Arã, e Arã morreu. Arã era o pai de Ló. Os pregadores censuram Abraão por ter levado Ló consigo, e às vezes não analisam o contexto. Naquela cultura, se o pai de um jovem morria, o seu tio, o mais velho, o primogênito da casa, tinha que assumi-lo como filho. Foi o que Abraão fez com Ló, porque Arã morreu.
Historiador diz que Arã foi morto pelas mãos de Nimrod, o construtor da Torre de Babel, na frente do seu pai, Terá, e do seu filho Ló. Então, Terá segue viagem com um trauma. Arã morreu diante dos seus olhos. Só que o destino de Terá é Canaã. Diga comigo, Canaã. Porém, no roteiro daquela viagem, Terá chega numa cidade chamada Arã. Como é o nome do filho de Terá que morreu? Arã. Como é o nome da cidade que ele chegou? Arã. Ele paralisou em Arã e não conseguiu sair de Arã. É só ler o final do capítulo 11. E a Bíblia diz que Terá morreu em Arã. É por isso que no capítulo 12 Deus aparece a Abrão e diz: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei te mostrar. Deus está dizendo a Abraão: eu não te trouxe para Arã, eu te trouxe para Canaã. Teu pai morreu aqui, não fica aqui preso pelo sepulcro do teu pai, porque a minha promessa não é em Arã, a minha promessa é em Canaã. Tá. Entendi nada, pastor. Vou te explicar. Terá foi paralisado em Arã por causa do seu trauma. Se você ficar preso, queimando energias com o seu passado, você vai petrificar em Arã. O apóstolo Paulo, no versículo de número 21 e versículo 22 de Atos 27, ele repete: senhores, teria sido bom que não saíssemos de Creta, como eu vos avisei, mas já que saímos, não adianta ficar acusando um ao outro. Só estamos aqui por sua causa, foi você que decidiu sair. Minha causa? O comandante é você, então a culpa é sua. Paulo diz: para com isso, tende ânimo, se alimentem, porque já há muitos dias sem comer, para que vocês estejam prontos para os desafios que virão. Para de queimar energia acusando quem decidiu sair. Se alimente, tenha ânimo, porque você vai atravessar a tempestade. É isso que Paulo está ensinando. Não era para entrar, mas já entrou. Não queime energia com isso. Aí eu lhe dou algumas orientações básicas. Por exemplo, não viva de antigas razões ou mágoas. Troque as razões pelo ânimo. Versículo 33, Paulo orienta e diz: é já hoje o 14º dia que vocês esperam e permanecem sem comer e não provaram nada ainda. Eu vos exorto, comam alguma coisa por causa da vossa saúde. Substitua as razões e as mágoas pelo ânimo. Ah, mas eu tenho a razão. Você tem a razão, mas você está no meio da tempestade e o barco, o navio está à toa. Ei, olha bem para mim. Na tempestade com o navio à toa, quem tem razão é o vento. Suas razões não servem para nada. Vou atrás de quem fez isso. Você está na tempestade. Coma, se alimente. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabia, lá vai, como é que um pastor pentecostal diz essas coisas, Jesus, sem parecer heresia? Tem momento na vida que não é para jejuar,
é para se alimentar. Tem momento na vida que jejuar te adoece, você não tem condição, você vai precisar de energia física para suportar a travessia. Então, nesses momentos que jejuar não é ideal, tome mais tempo na oração e se alimente, porque você precisa estar bem, você precisa estar saudável. Eu recebi uma pessoa aqui uma certa feita, pronto para cometer suicídio. Ele veio para pular desse viaduto, e aí alguém percebeu e falou, não, ela conseguiu controlar e trouxe, encontrou a igreja com o portão aberto, entrou, e eu estava saindo para almoçar, umas 3 da tarde. É o pastor Josué? Sim, pastor, eu atendo esse rapaz aqui. A história dele era uma história bem ruim, é para o cara no mínimo querer a morte. Querer a morte e querer morrer é coisa diferente, tá? Dizem os filósofos. Mas é no mínimo para o cara querer a morte. Quando ele terminou de me contar a tragédia dele, eu disse, você quer um conselho de um pastor? Eu preciso, o cara está morto em pé. Vai para casa, toma um banho, almoça. Você tem maracujá do mato em casa? Não, mas tem uma barraca lá perto que vende. Compra uma redinha daquela e bate todinho, faz um suco, sem água, toma o sumo e dorme. Eu sei porque depois ele voltou, ele disse que saiu daqui com a raiva. Como é que o infeliz do pastor, sabendo que eu estou querendo me matar, mandei para casa tomar banho, comer e tomar suco de maracujá. Chegou em casa, tomou banho com raiva. Agora ele não estava mais com raiva de quem havia ferido ele, agora a raiva era do pastor. Ele disse que comeu um prato de comida que ele nunca tinha comido tanto na vida, comeu. E virou, tomou o suco de maracujá naquele estado e sentou no sofá para ver televisão e apagou. Disse ele, acordou umas 4 da tarde, tomou banho, com uma fome de leão, comeu de novo, foi para a cama e dormiu. Acordou no outro dia, com uma fome envenenada, tomou café com cuscuz e ovo, tomou banho, deitou e dormiu. O suco de maracujá violento. Acordou quase meio-dia, almoçou, tomou banho e disse, estou bem. À noite veio para o culto. Aqui aceitou a Jesus como Salvador. Reconstruiu a sua história de vida e permanece servo e salvo, servindo a Cristo Jesus. Porque tem muitas vezes que o que você precisa não é de uma dimensão extraordinária de espiritualidade, mas de cuidado consigo mesmo para atravessar a tempestade. Ninguém está achando que eu estou pregando heresia aí não, né? Quem acha, levanta a mão. Então, aleluia. Então, Paulo está dizendo para eles, para de buscar antigas razões, alimentar-se de antigas mágoas, busquem ânimo. Ei, a história não muda com explicações, a história muda com ações. Se mova, tome atitudes para sair com vida. Vou repetir, tome atitudes para sair com vida. Vou repetir, faça o que for necessário fazer para sair com vida. Repetindo, não morra. Não é hora de morrer. Viva. Você me entendeu? Diga amém. Tem alguém precisando ouvir isso, não sei se no templo ou em casa. Não é hora de morrer. Viva. Tome atitudes para sair com vida. Não era para entrar, mas já que entrou, para de culpar os outros.
canalize energia e força para sobreviver. Tem alguém aí? Terceira lição que nós vamos aprender com a tempestade. Essa lição é chata para valer. Eu tentei tirá-la da lista, mas quando eu olhei para trás e vi a história, percebi que não dá para tirar. Aceite perder alguma coisa. Não há tempestade sem perdas. Toda crise vai te tomar alguma coisa. Tem alguém nessa igreja? Tem. Olha o que diz o versículo de número 10. Vamos para a Bíblia. Senhores, vejo que a navegação é perigosa e há de ser incômoda, muito perigosa, muito risco, com muito prejuízo, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Versículo de número 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e este prejuízo. Paulo sabia que haveriam perdas. Como é que o pastor faz uma campanha dos 12 cestos cheios para dizer que eu vou ter perdas? Olha bem para mim, quem não perdeu nada nessa crise que nós atravessamos e ainda não saímos por completo? Quem não perdeu nada? Levanta a mão. Porque crises geram perdas. Então a questão crucial aqui é escolher o que perder. Nós vamos sofrer perda do navio e da carga, mas a vida será preservada. O que Paulo está dizendo é: gente, coisas são recuperáveis, a vida não. Então, entre perder coisas e perder a vida, Paulo diz no versículo 22, vai se perder somente o navio, mas nenhuma vida se perderá. Fala sério, eu não entendo, o crente brasileiro não entende o poder da Bíblia. Eu vou repetir, e se necessário eu vou rasgar seu crânio e vou enfiar. Paulo está dizendo assim: vocês vão perder somente o navio. Agora recebe essa palavra profética: mas nenhuma vida se perderá. Eu quero declarar em nome de Jesus a tua vida preservada, a tua casa preservada, teus filhos preservados, teus amigos preservados, que haja proteção sobre você. Aleluia. Vai perder o navio, mas a vida será preservada. Presta atenção, quem perde coisas não perdeu muito, mas quem perdeu a vida não pode repô-la. Então, numa crise há perdas, e a gente precisa entender. E para desse dengo de dizer: só eu estou perdendo coisas. Larga disso. A pessoa do seu lado também perdeu. Quando a gente não conhece a dor do vizinho, a gente fica medindo-o pelo sorriso. Mas o fato de alguém rir do teu lado não significa que esse alguém não chorou antes de sentar perto de você. Uma irmã chegou para mim um dia e fez assim: pastor, a sensação que eu tenho é que o senhor não sente nem sede. Tem vezes que não dá nem vontade de beber água, que é para ver se morre de sede.
Mas numa tempestade há perdas. Você precisa entender que vivo você pode reaver as coisas. Você pode recuperar coisas. E não fica trabalhando no desespero de recuperar o que o mar levou. Fica tranquilo que aquilo que Deus quiser que chegue em sua mão, você vai trabalhar, você vai se envolver e Deus vai maestrar todas as coisas na tua direção. Você vai ficar surpreso com a maneira linda como Deus faz todas as coisas voltarem para você de maneira profética e extraordinária. Só quem crê assim, diga amém, diga glória a Deus, celebre ao Senhor. Eu já estou quase terminando. Quarta lição. Eu já estou quase terminando, fica tranquilo, só são 10. Estou brincando. Quarta lição. Entenda que bom senso e oração caminham juntos. Bom senso e oração caminham juntos. Eu e você precisamos entender que visitas angelicais e recursos humanos não são forças antagônicas. Vou explicar. Você precisa entender que a visita de um anjo e a visita de um amigo não são forças antagônicas. Seus amigos não atrapalham a ação dos anjos. O anjo apareceu como para Paulo no meio da tempestade, mais como assessor do que como interventor. O anjo não parou o vento, só disse a Paulo: nenhuma alma perecerá. Ora, o anjo não poderia parar o vento? Poderia, mas não veio para isso. Veio para dar ao apóstolo uma mensagem de esperança de que todos sobreviveriam. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos anjos pirotécnicos fazendo coisas extraordinárias, mas rejeitamos o anjo que vem com uma mensagem de orientação. A nossa coisa é o milagre, é o extraordinário. O anjo tem que parar o vento, quando na verdade o anjo chega no meio do vento e diz: olha, ninguém vai morrer, mas o navio vai se arrebentar e vai embora. E para que não morressem, foi necessário que os marinheiros usassem sua técnica e sua força, porque recursos humanos e a presença dos anjos não são forças antagônicas. Lembra da historinha do cara que estava afogando? E falou com Deus assim: me salva, Senhor, prova que tu estás comigo. Aí o Senhor mandou um helicóptero da marinha. E o helicóptero, o soldado soltou a escada e gritou de lá: segura na escada e sobe, viemos te salvar. Não, quem vai me salvar é Deus. Aí um barco de pescadores viu o sinal de socorro e se aproximou, e o pescador disse: vem para o barco que nós viemos te salvar. Não aceito ser salvo pelos homens, quem vai me salvar é Deus. Um navio vai passando, um cruzeirão, daqueles que você sonha fazer uma viagem, aí para, e alguém dá o brado: chegou o socorro, e o afogante diz: não, quem vai me salvar é Deus. Aí o tubarão, na hora do almoço, viu de longe e disse: ali está o lanche. Foi lá e levou. Aí quando ele chega diante de Deus, ele diz assim: o Senhor não me salvou e eu confiei em ti. Aí Deus diz assim: mandei um helicóptero, mandei um navio,
e mandei um barco, e você não quis o meu salvamento. Olha bem para mim e anota essa frase: os instrumentos de Deus são os homens. Deus vai usar pessoas para te abrir caminhos. Deus vai usar pessoas para semear na sua vida. Deus vai usar pessoas para criar oportunidades para você. Os instrumentos de Deus são os homens. Essa é a lição que a tempestade nos ensina. Você entendeu? Diga amém. Então olha para a pessoa do seu lado e aponta para ela e diz assim: você é um instrumento de Deus na minha vida. E quando Deus manda você ser instrumento dele na vida de alguém, e você, porque a cabeça dura, não o faz, você fica devendo. Mas quem sou eu? Quem sou eu para ajudar aquela pessoa? Você é o samaritano. Mas ele é um judeu, mas está ferido. E Deus colocou você na estrada. Mas é só pó em cinza. Deus sabe disso. Apesar disso, estava querendo usar pó em cinza. Pastor, mas eu sou verme. Deus sabe disso também. E está querendo usar você assim mesmo. Para de pensar que Deus não sabe quem ou o que você é. Se Ele está querendo te usar numa situação, Ele está querendo te usar sabendo exatamente quem você é, o que você é, qual a sua capacidade, qual a sua limitação, e ainda assim olhou para você e disse: é você que eu vou usar nessa situação. Deixa Deus lhe usar. Quinta lição: não rejeite a visita dos anjos, mas não abra mão da ajuda dos homens. Não rejeite a visita dos anjos, mas não abra mão da ajuda dos homens. Versículo de número 30 ao versículo de número 32 diz assim: procurando, porém, os marinheiros fugir do navio. Os marinheiros queriam fugir e lançaram o batel ao mar. Já lançaram os barquinhos mais leves ao mar, como que querendo lançar âncoras pela proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se eles não ficarem no navio, não podereis vos salvar. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto exorto-vos a que comais alguma coisa, porque é para a vossa saúde. Presta atenção, Paulo tinha visto um anjo. Olha bem para mim, diz assim: ele viu um anjo, mas não dispensou os marinheiros. Os marinheiros queriam vazar. Paulo disse: se vocês forem, vocês morrem. Paulo sabia que precisava dos marinheiros no navio para ensinar a estratégia de salvamento. Sabe aquela coisa chata quando você entra no avião, todo dia a mesma coisa? Esta aeronave tem 6 portas de emergência. Em caso de pouso forçado, abrirão as portas. Se for na água, não saia antes disso. Mas que coisa chata, você já aprendeu. Você está olhando seu celular enquanto as orientações estão sendo dadas. Você nem dá mais atenção para a aeromoça que está lá com aquela mascarazinha, puxa para lá, ensinando a vestir o colete salva-vida, porque essa porcaria é muito chata. Na hora do nervosismo, você não faz ideia de como aquela coisa repetida é quem te dá um mínimo de tranquilidade para tomar as atitudes certas. Paulo viu o anjo, mas não dispensou o marinheiro. Tive visão de Deus, preciso de ninguém. Está enganado. Você precisa entender que a visão dos anjos não dispensa a presença dos homens para lhe ajudar naquilo que é humano.
Aprende essa lição. Paulo era apóstolo, não marinheiro. Eu aprendi uma coisa, queridos. Eu aprendi que na vida, como se fosse um jogo de xadrez, que tem aqueles quadrados preto e branco. Quem joga xadrez, levanta a mão. Bom saber, depois a gente conversa. Ai, ai. Estou brincando. No jogo de xadrez, cada peça tem seu quadrado. Sou pastor, não sou médico. Sou pastor, não sou advogado. Cada peça tem seu quadrado. Sou pastor, não sou oftalmologista. Paulo diz: eu sou apóstolo, mas não sou marinheiro. Eu vejo anjos, mas não sei fazer o desembarque de um navio numa tempestade. Então os marinheiros precisam permanecer aqui. Eu sou muito tranquilo quanto a isto. Eu sou o pastor e tenho uma construção a fazer, mas não sou engenheiro. Então eu preciso de pessoas com habilidades específicas para situações específicas. Larga a mão de pensar que você sabe fazer tudo e querer fazer tudo sozinho. Deus levantou pessoas para te ajudar, porque sozinho você não sai do lugar. Eu sei que eu preciso de uma camisa, mas eu não sei costurar a camisa. Provoca assim seu vizinho e fala assim: você precisa de ajuda. Essa é a lição que uma tempestade te ensina. Que sozinho você não dá conta. Que sozinho você não vai. Não importa quão completo você seja. Dá para dizer amém? Diga comigo assim: Senhor, dá-me humildade para reconhecer a minha necessidade de auxílio. Vou parar que o horário aqui me denunciou agora. Penúltimo, e eu não vou comentar. Nunca ache que os anjos substituirão energia humana. Vou dar exemplo. O anjo não transporta a arca no Jordão. Quem transporta a arca no Jordão são os levitas. O anjo não remove a pedra que está na porta do sepulcro de Lázaro. Quem remove a pedra são os homens. Os anjos não distribuem pães enquanto Jesus faz a multiplicação no deserto. Quem distribui são os apóstolos. Anjos cumprem missões de cunho espiritual, aquelas que estão além da sua força e da sua capacidade. Mas Deus vai levantar homens e mulheres para fazer aquilo que é do âmbito humano e que você não poderá fazer sozinho. Então Paulo viu um anjo e o anjo disse: ninguém perecerá. Mas ele está dizendo: os marinheiros devem permanecer no navio. A crise veio. Crie em todo tempo que o Senhor estava conosco, até quando eu senti medo. Mas não é estranho você crer que Deus está com você e você sentir medo? Pode ser estranho, mas a gente sente. No entanto, o Senhor levanta homens e mulheres que de vez em quando batem no teu ombro e dizem assim: pastor, estou aqui. Pastor, estou orando. Pastor, Deus me levantou de madrugada para orar por sua vida. Pastor, se precisar, ó. Porque a energia humana não é dispensada por causa da presença dos anjos. E eu quero concluir com um item só. Dentro da tempestade, você vai perceber que Deus faz um milagre seguir outro milagre. Um milagre seguirá outro milagre.
Diga comigo, um milagre seguirá outro milagre. Agora diga comigo, eu estou vivendo um milagre após o outro. Profetiza, eu vou viver um milagre após o outro. Vou te contar uma listinha de milagres aqui para a gente orar. Primeiro, nenhuma alma perecerá, foi a promessa de Deus. Segundo, o navio despedaçou e cada um se salvou, uns a nado, outros segurando nas tábuas do navio. Terceiro, os marinheiros queriam matar os presos. Por quê? Por quê? Porque o centurião respondia diante do imperador por um preso que fugisse. Então é melhor matá-los do que responder diante do imperador. De repente, Júlio, o centurião, o delegado, diz assim: não é para matar ninguém, já estamos todos mortos. Na verdade, quem se salvar já está debaixo da bênção divina. E a Bíblia diz no versículo 43 que ele fez aquilo para salvar a vida de Paulo. Então Deus sempre levanta alguém para interceder pela tua vida, para trabalhar, para te proteger, para funcionar em tua defesa. Todos chegaram na ilha de Malta e sobreviveram. Quando todos sobreviveram, era inverno, diz a Bíblia. A ilha era ocupada por povos bárbaros. E os povos bárbaros, Atos capítulo 28, versículo 1, trataram aqueles náufragos com total humanidade, diz a Bíblia. E aí, Paulo foi juntar uns gravetos, Atos capítulo 28, Paulo foi catar uns gravetos para acender uma fogueira, para se aquecer. Quando Paulo está catando os gravetos, a Bíblia diz que uma cobra venenosa picou a mão de Paulo, e está escrito, ficou grudada nele. Paulo então faz assim, ó, e joga a cobra fora, e ela cai na fornalha. E os homens olham e dizem assim: esse homem é de fato um assassino, ele é culpado, escapou do naufrágio e caiu no veneno de uma serpente. E ficaram observando a Paulo e esperando a hora que ele iria passar mal e morrer. Mas Paulo não passou mal, não ficou tonto, não morreu. E aí eles observaram que era algo diferente e compreenderam que Paulo tinha algo de Deus, e aquilo abriu oportunidade para Paulo pregar o evangelho aos bárbaros na ilha. Um milagre se seguiu a outro milagre. Se a serpente lhe picar, alguém vai dizer: picha, é miserável mesmo, né? Escapa de um, cai na outra, sai do naufrágio e cai na serpente. Ai, morrer. Olha bem para cá. Vai não. Na verdade, a picada da serpente é apenas Deus criando uma oportunidade para você pregar para os bárbaros e eles te ouvirem. Presta atenção. Quando 276 pessoas daquele navio chegaram na ilha, eram todos iguais. Não tinha mais centurião, não tinha mais náufrago, não tinha mais capitão, não tinha mais mestre do navio, não tinha mais marinheiro, não tinha mais prisioneiro. Todos eram náufragos. Deus precisava fazer algo que tornasse Paulo um destaque no meio dos iguais. Como é que eu vou fazer do meu servo se tornar um destaque entre os iguais? Uma serpente o picou, a situação piorou. É um miserável assassino, vai morrer. Mas quando não morreu, deve ser Deus. E eles começam a olhar para Paulo e esperar Paulo morrer. Quando Paulo não morre, ele começa a crescer em conceito. Agora, todos são náufragos, mas aquele camarada ali tem alguma coisa divina.
O que ele disser, nós vamos ouvir. Quando Paulo começa a pregar, a ilha inteira aceita ouvir o que ele está falando, porque ninguém pode sobreviver a um naufrágio e a uma picada de serpente e ser igual aos demais. Então, olha bem para mim e recebe. Deus está criando na pior situação a oportunidade de fazer você se tornar ouvido na mensagem que Ele te deu para entregar. Só quem recebe diz amém, fica de pé aplaudindo ao Senhor, fica de pé louvando ao Senhor, aleluia. Vira para alguém e diz para ele assim: não vai morrer, não vai morrer. A picada da serpente não é para te matar, é para fazer com que os bárbaros te ouçam. Pode falar mais alto. 28:10. Precisa do óculos. Os quais nos distinguiram também com muitas honras. Uau! E havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Versículo 6. Como viram que ele não morria, diziam: é um Deus. A crise tornou todos iguais. Tirou o título do centurião, do capitão, do mestre, dos marinheiros, do apóstolo. Todos viraram uma só pessoa, todos são náufragos. A picada da serpente colocou Paulo na posição de divino. A crise não é para te matar. A crise é para gerar uma oportunidade de você superar o veneno que correu nas suas veias. E o Senhor vai te encher de honras e provisões. Diga comigo: honra e provisão. Repete: honra e provisão. Só mais uma vez, vira para o vizinho, por favor, e diz para ele: honra e provisão. Tem gente aqui que não acredita mais, sofreu tanto prejuízo que não acredita. Está aqui, mas está ouvindo, mas não entra. Só por sua causa eu vou repetir: honra e provisão. Quinta vez: honra e provisão. Sexta vez: honra e provisão. Sétima vez, todo mundo: honra e provisão.